Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão nos assistindo. Bem-vindo aqui a mais uma aula do curso DEPOL. Meu nome é Ricardo Grativol, sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Assim como os demais professores da casa, todos delegados de polícia, é o curso tradicional em São Paulo. Mais de 20 anos de preparação, qual também tive a honra de ser aluno. E estamos aqui nesse primeiro encontro para tratar sobre uma lei que está divergindo, principalmente no STF, duas ADIs propostas. Como nós veremos, trata aí da Lei 12.830 de 2013, que cuida basicamente da condução da investigação criminal pelo delegado de polícia. Uma lei curta, boa para concurso público, especificamente na carreira de delegado de polícia. Veremos aí que é uma lei de 4 artigos, curtíssima. Não serei atinente a falar aqui, data vênia, de outras questões que não seja da lei. Vamos nos apegar ao aspecto doutrinário da lei. Aqui é um curso preparatório para concurso, aceitamos críticas, mas eu estou pensando aqui na sua prova dissertativa ou na sua prova oral. É muito lógico que um examinador, principalmente nas academias de polícia, como ocorre em São Paulo, Minas Gerais, ele chega lá em você e pergunta: doutor, discorra para mim sobre os principais aspectos da Lei 12.830. Logicamente que ele não quer saber o texto de lei, são 4 artigos. Você tem que fazer o seu raciocínio jurídico, você tem que demonstrar conhecimento. Para isso nós vamos aqui discorrer um pouquinho da lei, né? Peço licença para entrar na sua casa e apresentar um pouco da lei no seu caderno. Bem, a lei ela está aqui, fiz um pequeno esqueminha aqui, como vocês podem ver. Coloque no seu caderno suas anotações. A Lei 12.830 ela não surgiu por acaso e também não surgiu do nada. Porque a investigação criminal ela é tema de discordância, tem aquela famosa guerra entre instituições que infelizmente ocorre, que nós sabemos de quem pode investigar, se há exclusividade na investigação. Essa lei ela não resolveu esse assunto. Isso quem vai decidir é o STF, ou por meio de lei pelo nosso parlamento, né? Então, houve o contexto de criação da lei. E numa dissertação jurídica ou numa prova, você não pode começar falando da lei sem falar o seu contexto de criação, qual a importância da criação da lei. Portanto, nós lembramos aí da discussão da PEC 37, aquele clamor social, onde não houve, né, a prosperação dessa PEC. Mas na sequência houve o surgimento da Lei 12.830. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Penal, ele trata lá do inquérito policial em alguns artigos, mas não há uma regulamentação expressa. Dessa forma, a Lei 12.830, ela apenas formalizou alguma parte da investigação criminal, não todas, porque há outras leis esparsas que também cuidam de investigação criminal. Temos aí como exemplo a lei de drogas, lei de combate ao crime organizado, interceptação telefônica e aí por diante, né? Então, no contexto de criação da lei, nós temos aquela revolta popular, aquela massa, aquele poder social que culminou, né, de rejeitar a PEC. Mas houve a necessidade de instrumentalizar os órgãos de combate ao crime, principalmente ao crime organizado. Surgiu então a Lei 12.830, né? Esse foi o contexto principal de criação da lei, né? Só que muitos doutrinadores vêm escrevendo que ela só possui 2 objetivos: regulamentar o Código de Processo Penal e exclamar que o delegado de polícia investiga, mas isso todo mundo já sabe. Dessa forma, elenquei aqui 4 os objetivos principais da lei. Esses objetivos, às vezes, você percebe de forma expressa da lei. E na maioria deles está de forma implícita. O difícil é você localizar onde é que está esse objetivo. Então, se você está lá dissertando, um primeiro objetivo importante, que é a função de um delegado de polícia, é de natureza jurídica. Isso nós sabemos que a função é de natureza jurídica. Só que, às vezes, é preciso constar em lei essa obviedade. Por quê? Para ser delegado de polícia, tem que ser bacharel em direito, formação em ciências jurídicas. Alguns estados, como São Paulo, está exigindo atividade jurídica e vai ser a regra. Por quê? Porque a partir dessa lei, se é natureza jurídica, tem que ter um preparo profissional anterior. Basta isso também influencia na prova escrita, onde? Na prova prática de polícia judiciária, a qual no curso também leciono. As peças, famosas peças.
como se faz um pedido de prisão preventiva, de prisão temporária, e tudo influência da Lei 12.830, dada a sua importância, né? Uma outra questão é da exclusividade da investigação criminal. A Lei 12.830, ela não tratou disso, ela tratou de outros termos, não tratou nada de exclusividade. Em nenhum momento ela fala que o delegado de polícia ele possui a exclusividade. Mas o que se entende por ser uma exclusividade? Nesse sentido, exclusividade é que se exclui todos os outros. Não é isso. O nosso artigo 4º do Código de Processo Penal, principalmente seu parágrafo único, ele fala que as atribuições do delegado de polícia não excluem de outros órgãos administrativos que possuem essa atribuição. E aí a doutrina vem com base em lei e fala, cita aí um exemplo para nós. Temos o COAF, Comissão Parlamentares de Inquérito, IBAMA, todos esses investigam. E a partir do momento que eles formam provas sobre a prática de crimes, eles têm que imediatamente e obrigatoriamente comunicar ao membro do Ministério Público e às polícias judiciárias. Para quê? Para que dê andamento dentro do instrumento legal de legitimação. Senão seria um abuso todo mundo investigar e não houver aquelas balizas da legalidade. Somos agentes públicos, temos que nos ater aos termos da lei. Dessa forma, essa é a questão da exclusividade, e não consta na lei, isso está de forma implícita. Um outro objetivo é por onde vai ocorrer essa investigação criminal. A condução da investigação criminal, já sabemos, é por meio de inquérito policial. A lei, mais que isso, ela especificou o Código de Processo Penal, como já dito. Se é por meio do inquérito policial, pode haver também um outro procedimento previsto em lei, que é a de investigação criminal. Exemplo tranquilo é o previsto na Lei 9.099 de 95, a lei que cuida dos juizados especiais criminais. Essa lei traz lá o termo circunstanciado. E o que esse termo circunstanciado significa? Que ele substitui o auto de prisão em flagrante nas hipóteses de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes cujas penas máximas não ultrapassam 2 anos, eles são materializados pela Polícia Civil Judiciária, Polícia Civil dos Estados e Polícia Federal, através do termo circunstanciado. E por aí também se deflagra uma investigação criminal. Por fim, o quarto objetivo importantíssimo é o poder de requisição durante a investigação criminal. É estranho porque quase todos falam sobre representação. O delegado de polícia ele representa, mas a lei fala em requisição. O que é isso? Necessário aqui dar uma pausa e você aprender qual é a principal diferença entre requisição e representação. Não adianta falar que o delegado requisita, que o delegado representa, se na essência você não sabe qual é a diferença. Basicamente, a grosso modo, a representação ela ocorre quando o delegado de polícia ele pede uma autorização judicial para prosseguimento na investigação criminal. Citando exemplo, você representa por um pedido de prisão temporária. Mais ainda, há uma representação pela interceptação telefônica, ou seja, a autoridade judiciária ela já toma conhecimento que está ocorrendo uma investigação criminal, está invadindo a intimidade de alguém. Então, estamos aí deflagrando princípios constitucionais dentro do inquérito policial. Isso é a representação. E a requisição, então, ninguém fiscaliza? Lógico que fiscaliza. A requisição, ao contrário de que muitos pregam, não significa ordem. Requisitar, principalmente na investigação criminal, é pedir, sem ordem judicial, algo. Para quê? Para esclarecer crime, esclarecer um fato criminoso de ordem pública. Isso ocorre para que você não amarre a investigação criminal. Essa lei trouxe essa requisição, assim como outras leis também têm. Veremos aí que a própria Lei 12.850 de 2013, que veio na sequência, ou seja, a lei que trata do crime organizado, ela trata especificamente da requisição e ainda prevê que é crime você deixar de atender requisição feita pelo delegado de polícia, como pelo membro do Ministério Público e autoridade judiciária. Eis aí a importância desse poder requisitório. Atente-se ao fato que essa requisição, os particulares, agentes públicos têm que atender, não porque o delegado de polícia, a seu bel prazer, está requisitando, está pedindo, mas sim porque está
deflagrando aí os princípios da obrigatoriedade da ação penal. Havendo a notícia da prática de crime, o delegado de polícia é obrigado a agir. Nessa obrigatoriedade de agir, ele requisita um instrumento, uma prova, um elemento de prova, um elemento de informação para dar prosseguimento. Você requisita, por exemplo, nas empresas de cartão de crédito, a fatura de se a pessoa usou ou não determinado cartão no crime de estelionato, e por aí por diante. Outra importância é quanto à natureza jurídica da lei. Todo mundo, quando começa a escrever ou começa a discorrer, não trata da natureza jurídica, passa batido, não pode, porque é de extrema importância, principalmente numa prova dissertativa. Quando você fala natureza jurídica, você tem que se ater onde se encontra o instituto jurídico dentro do nosso ordenamento. Por exemplo, que a Lei 12.830 é uma lei estritamente processual penal, isso nós sabemos. Então, natureza jurídica processual penal, ela realmente é, não há dúvida. Agora, uma outra natureza jurídica que se pode se discutir, trata-se de crime, de infração penal. Então, ela possui natureza jurídica de direito material, ou seja, possui natureza jurídica de crime? Lógico que não. Por quê? Para possuir uma natureza jurídica de direito material, é necessário haver ali normas incriminadoras. Essa lei de 4 artigos, ela trata de procedimento, não trata de crime. Então, dizer que é norma de natureza jurídica de direito material está equivocadamente errado, né? E uma outra discussão é sobre a natureza jurídica de direito administrativo. Aí seria um cerne de discussão obrigatório numa prova dissertativa, principalmente numa prova oral. Como assim? A lei, em um parágrafo do artigo 2º, ela fala que o ato de remoção do delegado de polícia dar-se-á somente de forma fundamentada. Se eu estou falando da investigação criminal, que a lei trata da investigação conduzida pelo delegado de polícia, vem um parágrafo do artigo e fala: a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Basicamente, estamos tratando aí de norma de direito administrativa. Ah, mas como assim? Simplesmente? Não. Ocorre da seguinte forma: quando você fala que uma lei ou algo do tipo é de natureza jurídica administrativa, ela tem que tratar de regras, direitos, deveres de agentes públicos. Se você está falando que a remoção de determinado agente público deve ser fundamentado, essa remoção de determinado agente público é um dever funcional, é um direito funcional assegurado em lei 12.830 que ele tem. Tanto é um direito administrativo, esse artigo, a natureza, que todas as leis orgânicas das polícias civis dos estados tratam da remoção. Ainda em São Paulo, especificando, a nossa Constituição Estadual, lá no seu artigo 140, fala da remoção do delegado de polícia. Mas que isso, há em São Paulo determinados assuntos que são trazidos por meio de portarias da Delegacia Geral de Polícia. E o que é isso? Essas portarias, conhecidas como portaria DGP, ela regulamenta aquela matéria de suma importância, em que há certa dúvida ou todos tomam de procedimentos diferentes. Então, eles tentam regulamentar para que haja uma baliza, né, de fiscalização, para que assim possa se ater. Essas portarias, elas são feitas não somente pelo delegado geral. Ele é abarcado aí junto com seus assistentes, principalmente com os professores da academia de polícia. Então, são cientistas jurídicos, estudantes da lei, estudante de tudo, que trazem e definem determinado regramento. Então, você dizer que quando a remoção é feita por ato fundamentado, há uma portaria DGP, a qual depois vou transcrever na íntegra, que fala: essa remoção é um procedimento administrativo, e o procedimento administrativo tem que estar de acordo com essa portaria, né? Dessa forma, nós fechamos esse primeiro bloco de aspecto doutrinário. Não se ative aqui nada jurisprudencial, isso vai ser no decorrer, para ver aí qual é a importância da lei. É uma lei curta, uma lei boa, importantíssima, principalmente, igual eu repito aqui, para um curso de prova dissertativa e prova oral.